pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se? Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque encontrei a minha moeda perdida. Só até aí, pode ser o 10 também. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por tua palavra e te pedimos que a tua graça esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe nessa noite. Eu sei que existem pessoas que vieram do encontro, estão cheias da tua presença, da sua unção, da sua bênção, e eu quero te pedir que essa bênção e essa graça continue nas nossas vidas e que nós saímos da... Amém. Você pode sentar. Queridos, aqui a gente não tem muita tradição não, tá? Eu estou com 2 copos sujos aqui, deve estar cheio de coronavírus, e não botaram copo para mim. Eu vou beber aqui, vocês não ligam não, né? Tem? Quê? Você vai pegar água? Porque eu estou com sede. Domingo que vem, se tiver culto, você pega. Queridos, a palavra de Deus nos diz que houve um momento ali com Jesus que é muito interessante. Isso é tosse porque eu engasguei, tá? A boca do negócio não é coronavírus não, tem que falar, porque então o pessoal já fica com medo. Já pensou, eu vou orar depois, aquele pastor que está tossindo coronavírus em cima da gente, aí é uma luta. Mas quando nós observamos essa palavra, eu tento imaginar o momento que aquilo aconteceu. Jesus, ele está ensinando as pessoas, ele se reúne com um grupo de discípulos e de repente começa a chegar muitas pessoas, porque sua fama já havia corrido por todos os lugares, e as pessoas então se assentam para ouvir. E aqui acontece que pelo menos 2 grupos de pessoas, ou um grupo grande de pessoas, que é caracterizado por 2 grupos distintos, e que o escritor Lucas, ele divide da seguinte forma: um grupo de pecadores e publicanos e um grupo de escribas e fariseus. Mas esses grupos de pessoas, eles foram divididos assim justamente porque eles tiveram posturas, comportamentos distintos acerca daquilo que estava acontecendo naquele lugar. E é importante a gente dizer isso, porque muitas vezes nós estamos aqui com um grande grupo reunido, todavia há a possibilidade de termos grupos distintos de pessoas. Pessoas que tenham comportamentos diferenciados, pessoas que tenham posicionamentos diferentes umas das outras, justamente em função da palavra, em função daquilo que ouvem, daquilo que digerem dentro de seu coração e de sua mente. O texto nos diz que um grupo de pessoas formados por pecadores e publicanos sentaram para ouvi-lo. Ele começa a falar do amor de Deus, ele começa a falar da palavra de Deus, começa a falar acerca de sua missão, começa a curar algumas pessoas, enfim, ele começa a ministrar, ele começa a ensinar, ele abre sua boca e dela sai, destila sabedoria, entendimento. E aquelas pessoas, pecadoras e publicanos, essas pessoas estão ouvindo, estão dando atenção, estão digerindo aquilo que ele está falando. Mas há ali um outro grupo de pessoas, um grupo de pessoas que está junto com esse primeiro grupo de pessoas, mas esse segundo grupo de pessoas, composto por fariseus e escribas, esse segundo grupo de pessoas não está ali para ouvir, não está ali para entender, mas eles estão em busca de um detalhe que possam pegar como argumento contra Jesus. Eles estão ali para, de alguma forma, denunciarem para os maiorais da lei qualquer tipo de palavra que pudesse ser contra a lei religiosa deles. Eles chegaram, diz o texto, para o criticar. Um grupo vem ouvir e outro grupo vem criticar. E dentro desse contexto, Jesus propõe uma parábola. Entretanto, essa uma parábola, ele contou com 3 ilustrações diferentes. E a gente poderia chamar essa parábola de a parábola das perdas.
E a primeira etapa dessa parábola, ele ilustra como 100 ovelhas que estão no aprisco, mas uma se perde. A segunda etapa da mesma parábola, ele ilustra com 10 moedas, e essas 10 moedas, uma se perde. E a terceira etapa dessa mesma parábola, que nós não lemos, trata-se do filho pródigo ou do filho legalista. Você escolhe qual dos dois, porque ambos estavam perdidos, mas de qualquer forma, um sai de sua presença. É uma perda de 1% na primeira parte da parábola, uma perda que cresce muito, que vai a 10% no segundo momento, e no terceiro momento vai a 50%. Jesus já está nos mostrando aí que quando nós não decidimos ouvir a sua palavra, que quando nós não tomamos a decisão de escutá-lo e segui-lo, via de regra as nossas perdas são crescentes, tanto numericamente, tanto percentualmente, como também dos valores que nós mesmos atribuímos a elas. A primeira foi um bem material, a outra foi um bem financeiro, e a outra foi um bem familiar, um filho que não tem preço. E dessa forma então Jesus começa a mostrar para aquelas pessoas os valores do reino e como ele se importa com o ser humano. Porque quando nós observamos o contexto, nós percebemos claramente que ele contou essa parábola porque religiosos o criticaram. Então essa parábola, presta atenção, ela não foi contada para pecadores, ela foi contada para religiosos. Ele propôs a parábola porque religiosos chegaram perto para criticá-lo, porque ele estava conversando e ministrando a palavra para pecadores. Os religiosos criaram um problema, e ele respondeu aos religiosos com uma parábola que ilustrou perdas, e mostrou que quando nós resgatamos aqueles que estão perdidos, há celebração no céu. Esse é o contexto. Quando nós olhamos então para essa parábola e nós começamos a extrair alguns ensinamentos dela, nós crescemos. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa ministração, porque nós aprendemos aqui muito mais, ou tanto quanto com as palavras ditas por Jesus, nós aprendemos também com os comportamentos que ele tem dentro dessa circunstância, dentro desse contexto apresentado. E nós, como seus discípulos, precisamos tentar ao menos crescer e aprender com ele, para que nós venhamos a ser como ele, para que nós vivamos os seus princípios, para que nós tenhamos o seu legado ou os seus legados em nossa vida. A primeira aplicação que nós extraímos desse texto, ela é bem simples. Nós estamos diante de um Jesus acessível. Diga para o seu vizinho: Jesus é acessível. Queridos, Jesus é acessível. Existe um grande paradigma na religião nos dias de hoje, principalmente na religião cristã evangélica. Isso diz respeito à acessibilidade de Cristo, porque parece haver uma grande barreira entre Cristo e o pecador. Parece haver um grande obstáculo a ser saltado, a ser vencido pelos pecadores até chegar a Cristo. E esse obstáculo, por incrível que pareça, é a igreja. Esse obstáculo, por incrível que pareça, são os crentes, eu e você. Ao invés de nós facilitarmos o acesso, nós estamos justamente nos colocando em algumas circunstâncias, em alguns momentos, como pedra de tropeço e mais um obstáculo a ser vencido. E por que eu digo isso? Porque parece, e se você lê o Novo Testamento com atenção, você terá também essa nítida sensação que Jesus nunca teve problema com pecadores. E o texto, quando fala publicanos e pecadores, está falando sobre grupos específicos de pessoas. Só para você saber, quando a Bíblia no Novo Testamento se refere a pecadores, via de regra, está falando sobre pecados morais, sobre pessoas que tinham uma vida moral indigna, uma vida moral questionável diante da sociedade. E quando fala de publicanos, ele está falando justamente de publicanos, funcionários públicos que já desde
desde aquela época tinham a fama que tem hoje. Jesus pega naquele momento as pessoas que estão junto com ele e para quem fazia toda a diferença serem ouvidas, ou ouvir, ou receber a palavra, e ele começa a perceber que os religiosos, ao invés de ajudarem, atrapalham, porque começam a colocar o obstáculo. Ele é pecador, como se Jesus não soubesse. Esse é publicano, é sem vergonha, mas Jesus sabia, ele nem perguntou nada para eles. Ele sabia, ele estava inserido num contexto, ele sabia quem era cada um deles, não tinha problema nenhum. Ele não tinha dificuldade para ministrar para pecadores que o buscavam. Você é pecador? Se você é pecador e tem consciência do seu pecado, é a você que ele busca. Não interessa qual é o seu pecado, não interessa o que você fez, não interessa quem você foi, não interessa como está a sua vida. Tudo o que importa é se você tem desejo verdadeiro e real de sentar-se para ouvi-lo. Isso vai fazer a diferença na sua vida, porque a partir do momento que você ouvi-lo com o coração aberto, algo sobrenatural vai acontecer no seu coração, e a sua postura quanto ao pecado vai mudar. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Ele era acessível, ele permitia os pecadores ouvi-lo, e nós às vezes impedimos. Nós às vezes queremos determinar quem pode e quem não pode entrar na igreja. Queremos determinar quem pode ou quem não pode ouvi-lo, quem pode ou não pode se entregar para Jesus. Quando ele diz: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu fardo, aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é um jugo suave, porque o meu fardo é um fardo leve. Foi isso que ele ensinou. Venham. E depois que vem, aí a gente conversa. A gente que eu digo é você e ele, porque ele vai trabalhar no nosso coração. Jesus é acessível, e se Jesus, o meu Jesus, é acessível, eu não posso me tornar um obstáculo para as pessoas. O meu trabalho é facilitar o acesso. O meu trabalho é mostrar que ele é acessível. Talvez você que está aqui hoje ainda tenha uma ideia muito irreal, muito falsa de Jesus. Talvez o que você tenha de imagem acerca de Jesus esteja completamente comprometida. Talvez pela sua cultura, pela sua criação, pela forma que você esteve aprendendo acerca de Deus, porque via de regra, nós brasileiros temos uma visão de Deus que é a seguinte: Deus é um senhor barbudo, cabeludo, cabelo e barba branca, claro, porque é um senhorzinho, meio sem noção, com a vara ou um cajado na mão, sentado num trono, prepotente, disposto a dar-lhe uma cajadada no meio da fuça do primeiro que pisar na bola. Ou não é assim que a gente pensa de Deus? A gente pensa que Deus é um homem caduco que quer castigar, e nós herdamos essa visão de Deus lá de trás, quando papai e mamãe, que às vezes não tinham muita autoridade com a gente, tentava colocar na conta de Deus, dizendo assim: ó, papai do céu vai te castigar. E a gente começou a ver Deus como um papai do céu castigador. Não foi assim? Mas Jesus não era assim não. A gente vê Jesus, um homem carrancudo algumas vezes. Nós vemos em Jesus um homem cabisbaixo algumas vezes. Jesus, um sujeito que impedia as pessoas de chegarem a ele algumas vezes, mas não era assim. Jesus era inclusivo. E como que eu sei disso? Porque a Bíblia está cheia disso. Pecadores e publicanos não se assentam para ouvir legalistas, porque legalistas não atraem. Legalistas espantam. Tem legalista, tem crente que nem eu chego perto.
Porque é difícil, o cara, eu já chego perto, ele já está com um ar de santidade, uma postura, até a forma de falar é diferente. Quando abre a boca para falar, me dá até medo. Irmãos, aleluia, a paz do Senhor. Rapaz, é uma impostação de voz que dá medo do sujeito. Falando, ai meu Deus, o sangue de Jesus, dá medo. Opa, chegou até um copo aí, ó. Deus fazendo a obra. Glória a Deus. Mas o Jesus da Bíblia, ele começava a ensinar, e a escória da sociedade vinha para ouvi-lo. Foi por isso que Maria Madalena foi transformada, foi por isso que o endemoniado de Gadara foi liberto, foi por isso que pessoas como Saulo de Tarso mudaram de vida. Foi por isso que nós vemos na Bíblia histórias de transformações radicais, porque Jesus incluía. É por isso que nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, os discípulos tentando tirar as crianças de perto de Jesus, porque as crianças vinham para brincar com ele. Você já viu criança se aproximar para brincar com carrancudo? Não. Olha o Robélio, por exemplo. Fica em pé e faz isso, porque eu sei que você quer fazer para todo mundo ver isso. É isso aí, tá vendo? É isso aí o Robélio, isso é o Robélio. Aí as crianças chegam para junto dele. Quando amadurecem um pouquinho se afastam, tá? Mas enquanto são criancinhas, se aproximam dele, gostam dele, porque é isso aí, ele é isso aí. Tudo quanto é lugar que tá brincando, tá rindo, tudo mais. Jesus, é claro, não era assim tipo um Robélio também não, né? Não vamos bagunçar com Jesus. Mas tipo assim, Jesus era uma pessoa que incluía. Criança não se aproxima de antipático. Criança tem medo de cara feia. Cara feia que eu digo é cara carrancuda. Não estou falando assim tipo PH não. É cara carrancuda. Entendeu? O cara carrancuda, aí as crianças têm medo. Mas quando o cara está rindo, alegre, pode ser até o PH, as crianças chegam. E assim era Jesus. Queridos, eu estou mostrando para você na linguagem mais acessível possível, que Jesus era acessível, que Jesus estava disposto, apesar dele ser santo, apesar de nunca ter pecado, apesar de não ter se contaminado com o pecado daquelas pessoas, ele era acessível e as pessoas iam a ele. Você entende? Você que entrou aqui pela primeira vez, se você tinha uma ideia diferente de igreja, te enganaram. Se você tinha uma visão diferente de Jesus, esse Jesus não é o da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia sentava e pecadores das piores qualidades vinham ouvi-lo. Crianças vinham para estar com ele e serem tocadas por ele. Pessoas doentes, enfermas e tidas como imundas, como a mulher do fluxo sanguíneo, como os leprosos, eles vinham até Jesus e conseguiam ter liberdade de se aproximarem dele, e algumas vezes até de tocá-lo, porque sabia de alguma forma misteriosa que ele não iria brigar com essas pessoas, mas iria recebê-las. Você ouviu? Jesus, ele inclui, ele quer te incluir na família dele, independente do que você fez, independente de quem você é, ele quer te incluir, ele quer fazer com que você se torne seu filho. É isso que o texto está dizendo. Jesus, ele está ali naquele contexto, e ele, quando vê os escribas e fariseus, os religiosos da época, tentando intimidá-lo diante daquelas pessoas que sabidamente eram pecadoras, ao invés dele expor mais ainda aquelas pessoas, ele as protege. Ué, Jesus se tornou cúmplice do pecado? Não. Ele protegeu as pessoas, não foi os pecados das pessoas, foi as pessoas. Nós precisamos diferenciar a pessoa do pecado da pessoa. Ele protegeu essas pessoas. O segundo ensinamento que nós temos nesse texto é que o perdido, ele não conhece o caminho de volta. Nós vemos que Jesus era acessível, nós percebemos também, obviamente, que os religiosos daquela época, escribas e fariseus, eram os representantes legítimos da religião da ocasião, da religião judaica. Eles eram inacessíveis, eles estavam em outro patamar, ninguém conseguia chegar perto deles, então eles eram inalcançáveis, eram os santarrões.
se colocavam como os taus, se achavam. Mas agora nós percebemos que o perdido, ele não conhece o caminho de volta. Tanto o homem foi atrás da ovelha perdida, como a mulher foi procurar a dracma perdida. Na parte da história ou da parábola que se trata do filho perdido, aí o pai não vai atrás do filho, porque o filho é filho e conhece o caminho de volta. Ele foi embora por livre e espontânea vontade, ele sabia o que estava fazendo, e ele teria que voltar por vontade própria. Mas a ovelha e a dracma estavam perdidas. E perdido não sabe o caminho de volta. Eu já cansei de ouvir pessoas dizerem assim: fulano de tal subiu da igreja, meu cunhado, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu colega, minha prima, eles sabem onde fica a igreja. Já evangelizei muito, agora se quiser, ele que venha, porque ele sabe o caminho. Não, ele não sabe o caminho. Por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas que estão desviadas não sabem o caminho. Sabem o endereço, mas não sabem o caminho. Podem saber onde fica, mas não sabem chegar. Até porque essas pessoas, muitas delas, pensam que ao entrarem por essas portas serão discriminadas, da mesma forma que esses pecadores e esses publicanos foram pelos religiosos. E infelizmente muitas vezes são mesmo. É isso que nós como igreja precisamos nos tratar. Não interessa quem entra por aquela porta, se entra, está em busca de ouvir Jesus, e nós temos o dever como cristãos de incluí-las e de trabalhar por isso na vida de cada uma delas. Isso é obrigação da igreja como igreja, e não tem conversa. Isso é obrigação do cristão como cristão. E se o cristão não age assim, ele simplesmente não é cristão. Pastor, você está pegando pesado. Não, é a Bíblia que está. Porque ser cristão é ser discípulo de Cristo. Ser cristão é atender ao chamado de Cristo. Ser cristão é imitar a Cristo. Ser cristão é viver como Ele viveu. Ser cristão é fazer do jeito que Ele faria. Ser cristão é ser Cristo na terra. Isso é ser cristão. E se nós agimos de uma forma diferente do que Cristo agiria, conscientemente, nós estamos falhando no nosso cristianismo. E existem pessoas perdidas lá fora e não sabem o caminho. Quem está perdido não conhece o caminho de volta. Nessa última caravana nós tivemos alguns episódios de pessoas perdidas, e chega a ser engraçado, né? Imagina, teve um que a gente estava lanchando lá na terra do pastor Arcanjo. O pastor Arcanjo não está aí não, né? Eles chegaram, ele e a pastora Elza chegaram da Alemanha há pouquinho tempo, né? Aí eles devem ter atendido o nosso pedido, devem ter ficado em casa hoje. Nós estávamos fazendo um lanche numa determinada localidade, 3 irmãos disseram assim: nós vamos embora, espera para ir todo mundo junto. Não, nós sabemos o caminho. E foram, e se perderam. Aí perguntaram na rua, imagina, perguntar em alemão onde fica o hotel. Ainda bem que o nome era fácil, Ibis. Aí eles falam Ibis. Aí as pessoas entendiam, indicavam ali, aí foram. Só que em Arren tem 3 Ibis, e eles bateram no errado. Então estavam perdidos, ficaram desesperados. Teve um que a gente estava no aeroporto para perder um trem, porque a gente ia do aeroporto até uma plataforma para pegar uma conexão que era um trem, e um sujeito inventou de comprar um lanche. Quando voltou, o grupo tinha dispersado. Depois ele falou comigo: pastor, eu fiquei desesperado. Não vou falar quem era não, mas ele ficou desesperado. E eu comecei a gritar pelo pastor e pela minha mulher. Oh, imagina, pastor Sérgio, Kelly. É brincadeira, essa não foi ele não. A Kelly nem estava lá, gente. Essa não foi ele não. Mas a gente não perde a piada, né, Celso? Porque então fica ruim. Eu vou perder uma dessa.
Mas tenta imaginar a cena. O sujeito no aeroporto, ele falou: pastor, eu fiquei desesperado, todo mundo me olhando, saindo de perto. Imagina, na Alemanha, 15 dias atrás, o cara no saguão do aeroporto: fulana, fulana, fulana. Os caras olhavam e já saíam de perto. Pensava que era um efeito do coronavírus. Era o coronavírus evoluído. E esse aí já está em último estágio, saía de perto. Aí ele ficou sozinho lá: pastor, pastor. E eu vi ele lá longe e fui buscar o abençoado. Mas por que ele não foi até nós? Porque ele estava perdido. Você acha que ele soubesse o caminho, ele não iria atrás? Ele estava perdido, ele não sabia o caminho. O pastor foi atrás da ovelha porque sabia que ela estava perdida, ela não sabia o caminho. A mulher varreu a casa em busca da moeda porque sabia que ela estava perdida, ela não tinha recursos. Moedas são inertes, elas não têm recursos para fazerem um caminho de volta, elas não conseguem. E se nós não formos buscar, elas não virão. Se nós não tentarmos buscá-las, resgatá-las, será inútil. Algum tempo atrás, talvez tenha mais de um ano, eu saí daqui já meio tarde, eu não me lembro que dia da semana era, mas eu parei no sinal, naquele sinal ali em Olaria, depois daquela patrulha, daquele posto de policiamento, entrei e parei no sinal, e uma pessoa estava pedindo dinheiro. Eu abri o vidro até para, assim dizer para ele, porque era um fim de mês, eu não tinha absolutamente nada. Eu até sabia, eu conhecia o rapaz, eu sabia que ele era drogado, mas eu não tinha nada para dar para ele para comer, eu não tinha nada de dinheiro para dar, provavelmente eu não daria o dinheiro, porque sabia que era para droga. E quando eu abaixei o vidro, antes de eu falar, ele falou: pastor Sérgio, ele me conheceu, me dá o dinheiro, eu estou com fome. Falei: pô, fulano, hoje eu não tenho mesmo, cara, eu não tenho. Mas rapaz, você precisa sair dessa vida. Falou: mas eu tento, mas eu não consigo. Falei: fulano de tal, eu lembrei o nome dele, eu não vou falar aqui para não expor, às vezes alguém conhece. Fulano de tal, você precisa se ajudar a sair desse buraco. E ele olhou para mim e disse: pastor, quem está na posição que eu estou não consegue sair sozinho, precisa de ajuda. E virou as costas e foi embora. O sinal abriu, alguém buzinou atrás de mim, eu tive que ir, e eu fiquei sem resposta, eu perdi o sono. Eu voltei naquele lugar ali com um pacote de biscoito, com algum dinheiro, mas ele não estava mais lá. Eu nunca mais vi aquele rapaz. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas a partir dali eu passei a andar com um pacote de biscoito no porta-luva, eu passei a andar com algum dinheiro, eu queria um argumento para tentar falar do evangelho para ele, para dizer: vamos lá na igreja, nós vamos te ajudar, vamos fazer alguma coisa. Mas não é sempre que oportunidades se repetem, e algumas vezes nós temos uma única oportunidade e perdemos. E eu perdi, talvez você já tenha perdido algumas, e eu não sei se você terá outras oportunidades de incluir, outras oportunidades de ensinar alguém a fazer o caminho de volta, porque nós somos agentes do reino, nós somos pessoas através de quem Deus está disposto a agir. E nós, como cristãos, nós estamos numa conferência missionária, viemos de um encontro com Deus. E conferência missionária, quando falamos de missões, nós pensamos na África, nós pensamos na Europa, nós pensamos no Oriente Médio, pensamos nos muçulmanos, nós pensamos nos hindus. Mas nós precisamos também pensar, quando falamos de missões, do nosso filho, da nossa filha, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso amigo, do nosso vizinho, daquele colega do bairro, da faculdade, de todas as pessoas que não têm Jesus. Porque onde há uma pessoa que não tenha Jesus, ali há um perdido. Onde há uma pessoa que não tem Jesus, ali há um campo missionário no qual você pode trabalhar. Às vezes queremos ir no campo para fazer um trabalho junto com Rosângela e Andréia, como mostraram aqui, mas não conseguimos ganhar o nosso vizinho, não conseguimos amá-lo, não conseguimos mostrar o caminho de volta para eles, porque nem conseguimos incluir como Jesus incluiu, nem conseguimos amar como Ele amou, nem conseguimos agir como cristãos, talvez porque tenhamos aprendido errado o que é ser cristão, talvez a sua visão de cristianismo esteja equivocada,
Talvez a sua visão de evangelho, de cristianismo é botar uma Bíblia debaixo do braço, ou uma roupa legal e vir para a igreja semanalmente. Talvez a sua visão de igreja seja dizimar e ofertar para que outros possam ir ao campo, fazer a obra mantido por você. Mas vai além disso. Ser cristão, ser um agente do reino, é ser um representante de Cristo em qualquer lugar. Ser cristão, ser um agente de Cristo é viver, é falar, é caminhar, é agir como Ele agiria no seu lugar. Em última análise, é incluir, a despeito de quem seja. Essa é a nossa missão, incluir, ou pelo menos fomentar a inclusão, pelo menos possibilitar para que as pessoas sintam-se desejosas de serem incluídas, pelo menos não sermos barreiras, não sermos problemas para o reino de Deus, como via de regra nós temos sido. O perdido não conhece o caminho de volta, eu e você temos que ir lá. Nós muitas vezes, amados, nós possuímos uma visão errada, equivocada de nós, e essa palavra nos mostra isso. O verso 7 do texto que nós lemos diz que maior alegria há por uma ovelha perdida do que por 99 que estariam ali no aprisco. Ele em seguida diz que houve festa pela dracma perdida, houve alegria, Deus se importa com você. Havia 99, mas Deus se importou com aquela uma. Havia religiosos, mas Deus se importou com aqueles pecadores e publicanos. Havia milhares, talvez centenas ou milhares de crianças, mas Deus mostrou o que se importava com uma única criança, que aquela criança era única quando reservou uma escova de dente para ela ali naquela mala, como foi falado. Você entende? Aquela escova de dente representava a dracma perdida, representava a ovelha perdida, porque ali havia a alegria de uma criança representada. Deus se importou com aquela criança, se importou com aquela ovelha, com aquela moeda e com você. Deus te levou nesse encontro porque se importou com você. Deus te trouxe aqui hoje porque se importa com você. Não importa quem não veio, importa é você. Não importa aqueles que não puderam ou não quiseram vir, o que importa é você. E Ele está falando com você que você pode ser hoje ou representar hoje a ovelha perdida, a moeda perdida. E olha, eu tenho uma boa notícia para você. Na maioria das vezes, ou pelo menos numa parte considerável das vezes, o que estava perdido, o que se achava ruim, o que se achava que não valia nada, o que achava que não tinha mais jeito, geralmente são esses que desenvolvem maior intimidade com o Pai. Qual das 100 ovelhas foi colocada nos ombros do pastor e desenvolveu esse aconchego com ele? Foi a que estava perdida. Qual foi a moeda que quase que obrigou a mulher a acender as luzes, a varrer sua casa, a procurar dentro de casa, a revirar tudo? Qual foi a moeda e a ovelha que proporcionaram trabalho daqueles que estavam representando os servos que iriam buscá-la? Em última análise, ao próprio Deus. Qual? Eram aquelas que estavam perdidas. Você ainda pode proporcionar muita alegria ao seu Pai. Você pode ser um diferencial no reino de Deus. Não interessa quem você foi, o que você fez, você está aqui e Ele se importa com você. Isso é que é importante. Ele se importa contigo e Ele te ama e quer desenvolver essa amizade, essa intimidade com você. E para mim, para você que somos religiosos, no bom sentido, até porque eu espero honestamente que não sejamos religiosos nesse nível da história, vale dizer que o texto mostra que moedas, valores, coisas valiosas para a gente muitas vezes se perdem dentro de casa.
Não sei se você consegue assimilar isso. Mas a casa do pai na parábola representa a própria igreja. O aprisco onde o pastor deixou as 99 ovelhas e foi em busca da 100ª, o aprisco representa a igreja, a congregação. A casa daquela mulher representa a igreja, é a casa do pai, é a casa daquela pessoa que cuida de nós. E muitas vezes nós temos perdido alguns valores dentro de casa, dentro da igreja. Aliás, eu desenvolvo um dos meus livros, chamado Entre as Árvores do Jardim, a visão de que Adão e Eva, quando pecaram, fugiram e se esconderam de Deus. Onde? Entre as árvores do jardim. Está escrito nessas palavras: então se esconderam Adão e Eva entre as árvores do jardim. E curiosamente, entre as árvores do jardim era o lugar onde Deus se encontrava com eles toda a viração do dia. Eles se esconderam de Deus no lugar de encontro com Deus. Tem gente se escondendo de Deus dentro da igreja, porque a igreja, ela camufla bem a nossa fuga. Dentro da igreja as pessoas não percebem que a gente está fugindo de Deus. A gente até passa a impressão de que a gente está buscando Ele, que a gente tem aí uma intimidade legal com Ele. A gente até canta, bate palma, levanta a mão, dá até oferta, com o coração duro que só, mas dá. Dentro de igreja às vezes se perde valores. Por quê? Porque não é necessariamente o aprisco. Aquela ovelha se perdeu não necessariamente porque se perdeu do aprisco, mas porque saiu do olhar do pastor. A moeda foi perdida da mulher que estava vigiando, e o filho se perdeu porque foi para longe do pai. Você entende? Lá nessa terceira parte da parábola que nós não lemos, o filho, quando cai em si, ele diz assim: voltarei para o meu pai. Você entende isso, amado? Ele não diz assim: eu voltarei para a casa do meu pai. Não, ele diz: eu voltarei para o meu pai. É claro que o pai, ele sabia onde o pai estava e voltou para a casa do pai, mas a visão dele era voltar para o pai. Nós precisamos fazer o caminho de volta para o pai. Se você está aqui, você sabe hoje qual é o caminho para o pai. Você sabe o caminho de abrir mão dessa perda, de fazer o caminho de volta. E eu creio que Deus te trouxe aqui para isso hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus pode inclinar o seu coração para Ele hoje, fundamentado no fato de que Ele, através da sua palavra, tem se apresentado para você e deseja caminhar outra vez contigo. Eu não sei, talvez você nunca tenha tomado uma decisão ao lado dele, ou talvez você se trate até de uma moeda perdida que não sabe o caminho de volta. Você é a ovelha perdida que já até ouviu o evangelho, mas não sabe o caminho de volta. Mas você está aqui e você sabe hoje que o caminho de volta para o Pai é Jesus. Você sabe que o caminho de volta para Ele é você se render a Ele, permitir-se ser levado nos ombros. Que o caminho de volta para Ele não é tão difícil. Basta nós estarmos junto dEle, não para criticar, mas para aprender dEle, para ouvi-lo. Porque quando nós nos predispomos a isso, não tem erro. Não há como se perder. Tenta imaginar a cena, amado. Um brasileiro que não fala nem inglês, muito menos alemão, perdido num aeroporto e gritando: pastor, pastor, fulana, fulana, desesperado. Ele estava apenas perdido de um grupo. Imagina o ser humano quando finalmente tiver a consciência que está afastado eternamente de Deus, e ele vai gritar: meu pai, meu pai. Mas não haverá mais volta. Mas hoje ele está aqui porque ele se importa com você.
E Ele hoje te trouxe aqui para te dar a oportunidade de ser buscado e achado por Ele. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé e vamos orar.